A algo que muitísimas pessoas facen bem antes de dormir, acreditando que iso não tema menor importancia, no entanto, ese pequeno ato, repetido noite após noite, pode empurrar o coracao e o cerebro a limite perigoso, enquanto tudo parece estar en calma. O máis inquietante não é apenas que iso possa terminar en infarto ou en derrame cerebral. O que é verdadeiramente perturbador é que, quando acontece, sempre acontece en silencio. Sem gritos. Sem tempo para reagir. Sem uma segunda chance. Você adormece pensando que a mana será día normal, e ese a mana nunca chega. Embora soe extremo, isto não é uma cena de filme, nem uma frase feita para te asustar. Iso está acontecendo. Muito máis do que a maioria quer admitir. Todos os anos, incontáveis persoas con máis de 50 anos sofrem emergencias cardiovasculares e cerebrovasculares durante a noite, justamente no momento en que o corpo debería se recuperar, se reparar e te proteger. Mas, en vez disso, para muitos, ese momento se transforma en unha armadilha silenciosa. E é aquí que tudo fica aínda máis incómodo, en unha enorme cuantidade de casos, non se trata de unha condica o rara, nem de destino inevitável, nem de algo reservado apenas para quen já estaba moito doente. Muitas veces, o gatilo está en hábito noturno tao normalizado, que ninguén o questiona. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses hábitos que podem disparar a presa, alterar o ritmo do coracao, comprometer a circulacao e aumentar o risco justamente enquanto você dorme. Mas também vai entender por que isso acontece, como esses hábitos afetam o corpo sem que você perceba, e que mudancas você pode começar a facer hoje mesmo para proteger a sua vida, antes que seja tarde demais. Porque, às vezes, não é o grande exceso, nem o grande descuido, nem o grande síntoma que destrói a saúde, às vezes, é aquela pequena coisa que você repete todas as noites, com total confiança, sem imaginar o preco que ela pode te cobrar quando você fecha os olhos. Meu nome é Dr. Andrew Hall, e passei décadas estudando a saúde cardiovascular en adultos con máis de 50 anos. Se você está nessa faixa etária, esta mensagem pode, literalmente, salvar a sua vida. Há algo que a maioria das pessoas não sabe. É durante a noite que o seu sistema cardiovascular fica máis vulnerável. Segundo a Asociação Americana do Coracao, quase metade dos eventos cardiovasculares fatais en adultos máis velos acontece entre 1 da madrugada e 6 da manhã. E iso não é coincidencia. Enquanto você dorme, o seu corpo debería entrar en modo de protecao. A súa presa arterial cai naturalmente. O seu ritmo cardíaco fica máis lento. O seu sistema nervoso entra en modo de reparacao. O seu cerebro elimina residuos metabólicos tóxicos acumulados ao longo do día. Mas, cuando certos hábitos interferen neses procesos naturais, dormir se transforma en campo minado para a fisiología do corpo. Nesta noite, você vai aprender por que os ataques cardíacos e os acidentes vasculares cerebrais acontecen con tanta frecuencia durante o sono, quais são os hábitos noturnos máis perigosos depois dos 50 anos, e unha rotina simples que protege o seu coracao e o seu cerebro enquanto você dorme. Tudo o que vou te explicar está baseado en pesquisas médicas reais, explicado de unha forma que você realmente pode aplicar. Vamos começar como primeiro hábito noturno mortal. Jantar tarde e jantar en exceso. Muitas pessoas não ven iso como algo perigoso. Pensam, estou só jantando. Mas, depois dos 50 anos, o horario en que você come a noite, e o que você come, pode determinar se o seu coracao descansa ou luta durante horas. Quando você faz uma refeição pesada muito tarde da noite, especialmente depois das 8 ou 9 da noite, várias coisas perigosas acontecem ao mesmo tempo. O seu sistema digestivo exige fluxo maior de sangue. O seu coracao precisa bombear con máis forca para abastecer o estómago e os intestinos. A súa presa arterial sobe, en vez de cair. O seu metabolismo acelera, cuando debería estar desacelerando para o sono. En termos simples, você obriga o seu coracao a facer hora extra justamente no momento en que ele máis precisa descansar. Importante estudo publicado no European Heart Journal acompañou máis de 100.000 adultos durante varios anos. Os resultados foran claros e inquietantes. As persoas que jantaban tarde de forma habitual tinan risco significativamente maior de sofrer ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais noturnos, en comparacao con aquelas que jantaban máis cedo. Por que iso acontece? A digestao tardía eleva os triglicerídeos no sangue. Aumenta a inflamacao arterial. Interfir na queda natural da presa arterial durante a noite.
E existe outro perigo que a maioria das pessoas ignora. Ir para a cama como o estómago cheio aumenta o refluxo ácido. O refluxo ácido não causa apenas desconforto. Ele tamén pode estimular o nervo vago e desencadear alteracoes perigosas no ritmo cardíaco, especialmente en adultos máis velos. Certa vez, tratei unha paciente de 68 anos que había jantado refeicoes pesadas e tarde durante décadas. Nunha noite, ela sofreu un ataque cardíaco en cuanto dormía. O coracao dela vina sofrendo un estrese noturno constante a anos, e, naquela noite, finalmente, não resiste o maíz. A boa noticia é esta. Corrigir ese hábito traz beneficios inmediatos. Jantar maíz cedo e de forma maíz leve permite que o seu coracao realmente descanse a noite. A presión arterial se estabiliza. O risco de eventos nocturnos cae de forma drástica. Agora, vamos para o segundo hábito nocturno mortal, hábito que muitas persoas subestiman. Pular os medicamentos ou tomalos na hora errada. Se você toma remedios para presión arterial, colesterol ou para afinar o sangue, esta parte é fundamental. A presión arterial segue o ritmo diario natural. En persoas saudáveis, ela cae durante o sono. Mas, en muitos adultos con máis de 50 anos, esa queda não acontece. Ou, pai ainda, a presión sobe durante a noite. Iso é chamado de hipertensa nocturna, é extremamente perigoso. Grandes estudos publicados no The Lancet mostraram que tomar a medicacao no momento certo pode reducir quase pela metade o risco de ataques cardíacos e accidentes vasculares cerebrais noturnos. Mas omitir doses, ou tomar a medicacao de forma irregular, permite picos silenciosos de presión arterial en cuanto você dorme. Eses picos poden romper placas de gordura nas súas arterias. Poden formar coágulos que viajan até o coracao ou o cerebro, e, muitas veces, atacan sen cualquier sinal de alerta. Sem síntomas. Ja tratei pacientes que esquecían a medicacao varias noites por semana. Dele sofreu accidente vascular cerebral masivo durante a noite. Sobreviveu, mas ficou con paralisia permanente. O horario da medicacao não é de tal pequeno. É uma questão de vida ou morte. Sempre converse como seu médico sobre o momento certo para tomar os seus medicamentos, e nunca pule uma dous. Agora, vamos falar do terceiro hábito noturno mortal. Dos assassinos máis subdiagnosticados en adultos con máis de 50 anos. A apneia do sono não diagnosticada ou não tratada. A apneia do sono provoca pausas repetidas na respiracao enquanto você dorme, ás veces de 10, 20 ou até 30 segundos. Cada pausa reduz os níveis de oxígeno no sangue. E cada queda ativa unha resposta de emergencia. O seu coracao acelera. A súa presión arterial dispara. Os hormonios do estrese inundan o seu organismo. Iso pode acontecer centenas de veces por noite, muitas veces sen que você sequer se lembre. Grandes estudos de universidades importantes mostran que a apneia do sono não tratada triplica o risco de ataques cardíacos noturnos, e cuadruplica o risco de accidentes vasculares cerebrais. Os sinais de alerta incluen ronco alto e crónico, acordar ofegante, buscando ar, dores de cabeza pela mana, fadiga extrema durante o día, e unha presión arterial difícil de controlar. Unha das minas pacientes achaba que roncar era apenas algo incómodo. Nunha noite, o oxígeno dela caiu tanto, que o ritmo do coracao se tornou instável. Ela sobreviveu porque a ajuda chegou a tempo. O tratamento mudou a vida dela. Dormir de lado pode ajudar, mas não substitui o diagnóstico adecuado. E agora, por máis perigoso que eses hábitos sejam, o próximo é, aínda máis común, porque muitos adultos máis velo facen iso de propósito, acreditando que é máis saudável. E é aí que o verdadeiro perigo comeca. Agora, vamos ao cuarto hábito noturno mortal, hábito que muitos adultos máis velos adotam intencionalmente, acreditando que protege o sono. Ir para a cama deshidratado. Depois dos 50 anos, a sensacao de sede se torna máis fraca. Muitas persoas tamén reducen o consumo de agua a noite para evitar acordar e ir ao baneiro. Na superficie, iso parece práctico. Na realidade, é extremamente perigoso. En cuanto você dorme, o seu corpo continua perdendo agua pela respiracao e pela transpiracao. Se você já vai para a cama deshidratado, o seu sistema circulatorio entra na noite en desvantajem. É iso que acontece dentro do seu corpo. Quando você está deshidratado, o seu sangue fica máis espeso. E sangue máis espeso flui máis lentamente.
E o sangue que flui maíz lentamente forma coágulos con maíz facilidade. Agora, combine iso coma fisiología noturna. Durante o sono, o seu ritmo cardíaco fica naturalmente máis lento, e a súa presa arterial cai. Se, ao mesmo tempo, o seu sangue está espeso, a circulación para o coracao e para o cerebro pode ser reducida de forma perigosa. Por iso, a desidratación aumenta de maneira significativa o risco de accidentes vasculares cerebrais isquémicos e de ataques cardíacos noturnos. Estudo publicado no Journal of Cardiovascular Disease constatou que até mesmo uma desidratación moderada elevaba máis de 60% o risco de eventos cardiovasculares noturnos. Lembrome de paciente de 70 anos que me dicía, con orgullo, que nunca bebía agua depois do jantar. Numa madrugada, ele sofreu accidente vascular cerebral enquanto dormía. Os exames mostraram coágulo bloqueando uma arteria cerebral. O sangue dele estaba incomumente concentrado. A desidratación teve papel decisivo. A solucao nao é complicada. Beba copo de agua entre 1 e 2 horas antes de se deitar. Vá ao baneiro logo antes de se deitar. Mantén a agua ao lado da cama, e tome pequeños goles se acordar con sede. Ese hábito simples ajuda ao sangue a fluir con suavidade durante toda a noite, reducindo a carga sobre o coracao e o cerebro. Agora, vamos falar do quinto hábito noturno mortal. Hábito que quase ninguén relaciona a ataques cardíacos e accidentes vasculares cerebrais. Dormir en cuarto quente demais, ou frío demais. A temperatura do seu cuarto afecta directamente o seu sistema cardiovascular durante o sono. Cuando o ambiente está quente demais, o seu corpo luta para liberar o exceso de calor. Os vasos sanguíneos se dilatan, o seu ritmo cardíaco aumenta, e você perde líquidos pelo sue. Iso eleva o estrese cardiovascular e aumenta a presa arterial. Pesquisas de Harvard mostraram que dormir en cuartos acima de 24 graus Celsius aumenta de forma significativa o risco cardiovascular noturno. Mas o frío extremo é igualmente perigoso. As temperaturas baixas facen os vasos sanguíneos se contrairem. Iso aumenta a resistencia vascular e obriga o coracao a bombear contra unha presa máis alta. En adultos máis velos, con arterias rígidas, iso pode ser o gatilo final para o ataque cardíaco ou accidente vascular cerebral. Dados europeus mostraram aumentos marcantes nos ataques cardíacos noturnos durante ondas de frío, particularmente entre adultos máis velos. A faixa de temperatura máis segura para dormir fica entre 18 e 22 graus Celsius, aproximadamente entre 65 e 70 graus Fahrenheit. Nesa temperatura, o ritmo cardíaco se mantén estável. A regulación da presa arterial melora. E o sono se torna máis profundo e reparador. E agora vem a parte máis importante de tudo iso, porque entender o que coloca vose en risco serve de pouco, se aínda nesta noite vose non souber como realmente se proteger. Por iso, depois de ver eses hábitos que poden disparar infarto ou derrame cerebral enquanto vose dorme, o que vose precisa non é de máis medo, vose precisa de plano claro. Unha rotina noturna simples, realista, e pensada para reducir a carga que o seu coracao e o seu cerebro suportan cando a noite chega. Tudo comeca antes mesmo de vose sentir sono. No fin da tarde, procure facer jantar leve e gentil con o seu corpo. Praierais alimentos fáciles de digerir, unha porcao moderada de proteína, legumes ou verduras, e algo que non exija demais do seu sistema digestivo. A idea é chegar a noite sem aquela sensacao de peso, que obriga o organismo a continuar traballando cando já debería comecar a desacelerar. O que convém evitar nese momento, vose já imagina. Refeicoes pesadas demais, exceso de sal, gorduras difíciles de procesar, e ese hábito de jantar como se aínda restase medio día pela frente. Pouco máis tarde, hidrátese con calma. Copo de agua pode parecer insignificante, mas, ás veces, o máis simples é justamente o que faz a diferenza. E, se o seu médico indica o medicacao noturna, este non é o momento de improvisar, nem de pensar en tomar depois. A noite recompensa a disciplina, e castiga os descuidos silenciosos. Depois diso, dê ao seu corpo sinal claro de que o día está terminando. Unha actividade suave pode ajudar moito máis do que as persoas imaginan. Caminar algúns minutos. Ler algo tranquilo. Ouvir unha música serena. Respirar máis devagar. O importante aquí non é facer máis. É comecar a diminuir. Diminuir o ritmo. Diminuir o ruido. Diminuir a tensao.
Porque muitas pessoas apagam a luz, mas nunca desligam o sistema nervoso. Ele van para a cama o estresse, a presa, a superestimulacao e o cansaco mental, como se iso não afetase o coracao. Mais perto da hora de dormir, pripero cuarto como se ele fosse verdadeiro espaco de recuperacao, e não apenas lugar onde você cai exausto. Ajuste a temperatura para que não fique nem abafada, nem fría em exceso. Deixe agua por perto, caso precise. Reduza a intensidade das luces. Faca con que o ambiente diga ao seu corpo algo muito concreto. Você já não precisa se defender, agora pode descansar. Embora iso pareca de tal pequeno, não é. O quarto en que você dorme pode ajudar a estabilizar o seu corpo, ou pode se tornar máis uma fonte de carga invisível. Pouco antes de se deitar, há duas coisas que não convém ignorar. Uma delas é ir ao baneiro com tempo, sen presa, para não obrigar o corpo a interromper o sono com urgências desnecessárias. A outra é resolver qualquer pendência básica da noite. Higiene, medicacao final, se for o caso, tudo pronto para que não haja sobresaltos depois. Porque muitas crises noturnas não comecam como grande síntoma, e sim como uma sequência de pequeñas alteracoes que parecem triviais, até que já seja tarde demais. E depois há algo que muita gente subestima, a forma como você dorme também importa. Se você ronca com frequência, se já disserão que você para de respirar por alguns momentos, ou suspeita que algo não vai bem enquanto dorme, a postura pode fazer uma diferença importante. Dormir de lado, como bom apoio para o pescoço, pode ajudar mais do que você imagina. Iso não substitui uma avaliação médica quando a apneia do sono, mas pode, sim, reduzir parte dessa pressão noturna que tantas vezes passa despercebida. Se você acordar no meio da noite, não se levante de repente, como se não fosse nada. Faca uma pausa. Sente-se primeiro. De alguns segundos para o seu corpo se orientar. Mova-se devagar. Se precisar de agua, tome apenas alguns goles. Parece com selo pequeno, mas, de madrugada, o organismo não responde da mesma forma que responde en plena luz do dia, e forcalo bruscamente pode criar justamente o tipo de desequilíbrio que queremos evitar. Quando você junta tudo isso, começa a enxergar algo muito poderoso. Proteger o sono não significa fazer rituais extravagantes, nem encher a noite de regras impossíveis. Significa reducir agressões silenciosas. Significa parar de empurrar o corpo, quando o que ele precisa é de estabilidade. Significa transformar as últimas horas do dia em uma zona de protecao, em vez de uma antesala do risco. Por isso, vale a pena lembrar, mais uma vez, quais são esses hábitos que podem destruir você em silêncio enquanto dorme, jantar tarde demais, ou em exceso, desorganizar o uso dos medicamentos, ignorar sinais de apneia do sono, chegar a cama desidratado, e dormir em ambiente mal regulado. Separados, eles já são perigosos. Juntos, formamos o cenário perfeito para que o coracao e o cérebro entrem em uma luta desigual durante a noite. A parte mais difícil de ouvir tudo isso é aceitar que muitas dessas tragédias não surgem do nada. Mas é justamente aí que também está a parte mais esperançosa. Porque, se elas não surgem do nada, então também podem começar a ser prevenidas com decisões concretas. Você não precisa de uma solução milagrosa. Não precisa gastar uma fortuna. Não precisa esperar se sentir mal para agir. Você precisa perceber que a noite não é de tal pequeno na sua saúde. Ela é uma prova silenciosa que o seu corpo enfrenta todos os dias. Se você tem mais de 50 anos, essa prova merece muito mais respeito do que a maioria LH dá. Esta noite importa. Muito mais do que parece. Porque o seu coracao continua batendo por você até nos seus piores dias, até quando você não cuidou dele como deveria, até quando estava distraído com tudo, menos com a sua saúde. E o mínimo que ele merece agora é que você também o proteja, enquanto ele tenta descansar.